Então, hoje a gente vive sei lá, as consequências, os reflexos de infâncias ruins, ou não necessariamente ruins, o cara passou fome, morreu, mas ruins de negligência ou de pais que não souberam tratar, cuidar e tal. É um papo muito delicado, né? É muito sutil, porque eu gosto de dizer que nós somos vítimas de outras vítimas. Isso, Porque eu não tenho culpa de... Eu tive problema de ansiedade, eu tive bruxismo, eu tive depressão. Foi até assim que eu cheguei na hipnoterapia. E eu vivenciei coisas na minha infância que fizeram com que isso acontecesse comigo. Só que assim, as coisas que eu vivenciei foram dentro dos padrões dos meus pais que receberam uma programação. É como se eu tivesse uma caixinha e eu fosse passando de geração em geração, né? Eu sou teu pai, toma para você e você vai passando adiante até você resolver aquilo ali. Então, da mesma forma, os meus pais. Né? Por exemplo, um padrão muito interessante da minha mãe, que é super simples, assim, eu posso comentar sem problema algum. A minha mãe, ela teve uma infância muito difícil. Né? O meu avô faleceu, a minha mãe tinha 10 anos e a minha avó tinha 5 filhos, ela não trabalhava. Aí o que aconteceu? Escassez. Escassez. 5 filhos, a minha avó não trabalhava. Minha mãe falou que ela nunca passou fome, mas ela passou muita vontade, né? Ela passou necessidade. Então ela até conta uma história que a minha avó pegava um pãozinho francês assim, cortava em 5 fatias bem fininhas, dava uma para cada filho e um pingadinho de café. Às vezes ela não comia. Então a minha mãe ela guardava as roupas dela numa caixinha de papelão. Hoje, se você vê como é que é a casa dos meus pais, moram só meu pai e a minha mãe, numa casa que tem 4 quartos. Todos os cômodos da casa têm armário. Todos. Todos os armários estão lotados. Eu não estou falando só de comida. Assim, lotado de roupa, lotado de coisas que ela guarda. Aí você abre a cozinha, você vai abrir o armário, você tem que abrir meio com cuidado, senão cai a lata de leite condensado na tua cabeça, assim, sabe? Eu falo, mãe, mas para que tudo isso? Você abre lá, tem, sei lá, 4 latas de Nescau. Mas não tem uma criança aqui em casa, para que isso? Eu gosto de armário cheio. De onde você acha que ela teve isso? Porque ela teve uma escassez tão grande em relação àquilo que hoje ela quer o tempo inteiro. Ela estoca, cara. Sim. Ela estoca. E por ser, por exemplo, aquele exemplo do cara lá que diminuía a mulher, o grande problema é tu reconhecer que tu tá cometendo esse erro. Isso é muito difícil do ser humano conseguir entender que ele tá fazendo isso. É a pior parte. Como é que o cara faz? Eu não sei se nesse momento da minha vida eu tô errando. Eu vou saber daqui 5 anos. Existe alguma forma de... Além de pensar bastante, tentar entender, porque eu acho que os pensamentos... Se eu tentar entender se eu estou errando agora, esses pensamentos que estão tentando entender, eles estão influenciados também pelos mesmos traumas que estão cometendo os erros. Tá, mas o fato de você buscar entender e estar ouvindo essas coisas, você já coloca a sua mente para trabalhar, para buscar a origem de padrões que hoje você tem. Então, por exemplo, esse cara, ele faz isso de forma inconsciente. Ele não sabe o que ele está fazendo, nem o porquê dele estar fazendo. Sabe quando ele vai buscar entender ou resolver isso? Quando isso gerar um prejuízo para a vida dele. Por isso que eu gosto muito de dizer, dentro de casais, não importa o tipo de relacionamento que seja, as pessoas nunca vão mudar por você. Então, quando você está no relacionamento, aquele relacionamento tá uma porcaria, você está com uma moça e ela só faz cagada dentro do relacionamento, você chega nela e fala, ou você muda ou a gente acabou. Cara, ela pode até ter uma melhora, mas ela não vai mudar por você. Porque ela, na mente dela, ela vai buscar uma melhora dentro de uma situação que é muito rasa dentro da mente, que é o relacionamento. Por mais que ela fale, não, se você terminar comigo, a minha vida acabou. Ela não entendeu que aquilo que ela faz gera um prejuízo para todas as áreas da vida dela. E eu posso dizer por mim. Por exemplo, eu cresci num ambiente em que eu ouvia... Muitas vezes a minha mãe sendo irônica, porque a minha mãe cresceu num ambiente muito difícil, né? A minha avó, então imagina a minha avó estressada, ela era briguenta, grossa, batia. Minha mãe tomou uma tijolada da minha avó, para você ter uma noção. Caralho. Como a infância dela foi roots. Então a minha mãe ela cresceu num ambiente meio hostil, assim, né? De escassez e tal. Então a minha mãe ela cresceu e ela se tornou assim, uma mulher fantástica, maravilhosa. Só que alguns padrões, assim como todo mundo tem. E ela tinha os padrões assim de defesa. Que é... Você já ouviu falar que a melhor defesa é o ataque, né? Então, ela, por exemplo, ela era muito irônica. Então, quando, por exemplo, ela estava arrumando o almoço, preparando o almoço, e ela queria que eu arrumasse a mesa. O que ela podia dizer? Filho, arruma a mesa pra gente almoçar, né? Ela falava assim, bem que você podia arrumar a mesa, né? Bem que você podia pôr os pratos e os copos na mesa, né? Eu ficava, como assim, né? Tinha tantas formas melhores de fazer e dizer isso. Ou seja, eu acabei pegando muito disso dela. Então eu trouxe para dentro dos meus relacionamentos. Hoje eu tenho consciência
do o que eu faço e quando eu faço e o porquê eu faço. Uhum. Só que assim, é um processo e dói.